Na imensidão seca da Rota 83, o dia começava como qualquer outro. Céu limpo, asfalto quente e o barulho constante de motores cruzando a linha do horizonte. A agente Eliza Grant já estava acostumada àquela rotina silenciosa. Patrulhar as estradas interestaduais fazia parte da sua vida há mais de uma década, mas naquela manhã havia algo diferente no ar. Não era o vento nem o tráfego, era o silêncio de Shadow. O pastor belga que sempre a acompanhava estava parado, imóvel, com os olhos cravados no vazio. Quando um caminhão branco surgiu lentamente na curva distante, o cão se ergueu de um salto. Eliza conhecia aquele olhar. Shadow só agia assim quando o perigo estava perto. E ele estava. O gesto de Eliza foi automático. Braço erguido, sinal de parada. O caminhão reduziu. Da cabine, desceu uma mulher que evitava o olhar, escondendo algo nos gestos lentos e calculados. Shadow começou a latir, mas não para ela. O alvo era o baú, e naquele instante, antes mesmo que qualquer palavra fosse dita, Eliza soube. Aquela não seria uma abordagem comum. Seria o começo de algo muito maior. O sol já estava alto quando a viatura de número 719 foi posicionada ao lado direito da Rota 83, a poucos quilômetros do posto de inspeção estadual. A paisagem era árida, com montes baixos de vegetação rasteira e uma faixa de asfalto quente cortando o terreno seco. O rádio emitia apenas estática intermitente. A agente Eliza Grant, com 10 anos de carreira na Polícia Rodoviária Interestadual, estava acostumada com a monotonia dos turnos longos, mas naquele dia algo nela parecia mais desperto. Ao seu lado, dentro da viatura, Shadow mantinha os olhos semicerrados, mas seu corpo denunciava prontidão. Os dois haviam passado juntos por diversas situações de alto risco, operações contra tráfico de armas, resgate de reféns e inspeções em áreas críticas. Mas Eliza sempre dizia que a intuição de Shadow era seu maior instrumento de trabalho. Quando o caminhão branco com placas do Novo México surgiu no horizonte, algo mudou no ar. Shadow, deitado até então, ergueu a cabeça bruscamente. Os pelos do pescoço se eriçaram e um rosnado baixo escapou antes mesmo que qualquer ordem fosse dada. Eliza sentiu o frio na espinha, aquele tipo de alerta que vinha do fundo do estômago. Ela se levantou da cadeira do motorista, ajustou o colete e posicionou-se com um gesto seco e direto para sinalizar a parada. O caminhão começou a reduzir lentamente, sem frear bruscamente, o que por si só já demonstrava certa confiança ou encenação. Eliza observou cada detalhe. O para-brisa apresentava uma pequena rachadura no canto superior direito. Os faróis estavam levemente embaçados e as rodas sujas de uma lama que não era comum naquela região. Quando o veículo finalmente parou ao lado do cone de sinalização, Shadow avançou para fora da viatura com um latido explosivo, fixando imediatamente o olhar na traseira do baú. Não era o latido de empolgação ou alerta comum. Era algo urgente, quase raivoso, como se estivesse diante de algo que precisava ser denunciado com urgência. A porta da cabine se abriu devagar e uma mulher jovem desceu. Ela vestia shorts jeans, tênis sujos e uma regata cinza encardida pelo uso. Não demonstrava medo, mas sua expressão era rígida, quase estudada. Evitava olhar diretamente para Eliza, e seus movimentos eram suaves, precisos demais, como se tivesse ensaiado aquela saída inúmeras vezes. Shadow não desgrudava os olhos do baú. Eliza percebeu imediatamente a tensão do parceiro e manteve a mão próxima ao coldre da arma. Não era o protocolo comum, mas ali havia algo que fugia de qualquer manual. A mulher assentiu com a cabeça, sem dizer uma palavra. Girou os calcanhares de forma meticulosa, voltou para dentro da cabine e de lá retirou uma pequena pochete preta. Entregou os documentos sem olhar diretamente para a agente. Eliza,
Manteve os olhos nela o tempo todo, enquanto com a outra mão pegava os papéis. Shadow já havia contornado o caminhão e latia com ainda mais força agora, em um ritmo seco e repetido. O barulho atraía olhares de outros condutores que passavam lentamente pela barreira. Elisa ignorou o desconforto e se concentrou na documentação. Habilitação válida, licença dentro do prazo, placa compatível. Mas quando olhou para o campo de descrição de carga, notou o vazio. Nenhuma informação preenchida, nenhum tipo de material declarado. Isso a deixou em alerta imediato. "A senhora está transportando o quê?" questionou sem levantar o tom. "Caminhão está vazio. Entrega já foi feita", respondeu a mulher, sem hesitar. A fala foi seca demais para quem acabou de ser parada e ainda tinha um cão rosnando atrás do veículo. Elisa fixou o olhar na motorista e deu um passo para o lado, tentando ter uma visão melhor do baú. Seu olhar desviou rapidamente para o lado esquerdo do caminhão. Depois, voltou para Elisa. Respirou fundo e respondeu com calma forçada. "A fechadura está meio ruim. Tem que forçar. Só o pessoal da carga consegue abrir direito." A desculpa não colou. Shadow agora não latia mais. Ele estava imóvel, corpo tensionado como se prestes a avançar. Elisa apertou o botão do rádio preso ao ombro. "Central, aqui é Grant. Solicito unidade de apoio no ponto 83 da Rota 83. Tenho uma suspeita em potencial." Shadow detectou algo incomum. Carga não declarada e baú possivelmente trancado intencionalmente. Enquanto esperava a confirmação da central, a agente caminhou em volta do caminhão, olhos atentos a qualquer sinal de alteração no chassi, pneu ou fechaduras. Shadow a seguiu com passos sincronizados. O cão farejava o ar, o asfalto, a lateral do caminhão, e parou novamente em frente à porta do baú, agora rosnando baixo, com a boca entreaberta. Elisa percebeu o suor escorrendo pela lateral do rosto, não por calor, mas por antecipação. Aquela mulher estava escondendo alguma coisa, e Shadow sabia exatamente onde. Elisa explicou a situação, mostrando os documentos e relatando o comportamento do cão. "Se ele late assim, tem algo errado", disse um dos oficiais veteranos, ajustando a alavanca de ferro para tentar abrir a porta. A estrutura de metal rangeu, mas não cedeu de imediato. "Isso aqui foi travado por dentro", comentou outro policial, examinando a dobradiça. A tensão se espalhava. A motorista permanecia parada ao lado da viatura, braços cruzados, semblante cada vez mais fechado. Shadow, em contrapartida, agora estava completamente em silêncio, apenas com as narinas dilatadas e as patas firmes no chão. Quando a trava finalmente cedeu com um estalo seco, todos deram um passo para trás. A porta do baú se abriu lentamente, revelando apenas o vazio. Nenhuma carga, nenhuma caixa, nenhum vestígio, nada. Mas Elisa sabia que aquilo era apenas o começo. O baú estava limpo demais, e Shadow permanecia em alerta. O que quer que tivesse passado por ali havia deixado mais do que ausência. Havia deixado um rastro invisível que só o instinto de um cão seria capaz de seguir. Quando a porta traseira finalmente cedeu com um rangido seco e metálico, a tensão no ar ficou mais espessa do que nunca. Os policiais recuaram instintivamente enquanto a luz da manhã invadia o interior do baú, revelando o impensável. Um espaço completamente limpo, sem uma única caixa, sem papelão, sem resquícios de pó ou arranhões no piso de madeira. Era como se nunca tivesse sido usado. Shadow, parado ao lado da abertura, permaneceu imóvel por 2 segundos e então soltou um rosnado grave e prolongado, um som que vibrava no ar como uma sirene primitiva. Elisa deu um passo à frente, o olhar afiado varrendo cada canto do espaço vazio. Um caminhão de carga com compartimento limpo como laboratório era no mínimo suspeito. Ela já havia visto compartimentos limpos, mas não assim. Até mesmo veículos novos apresentavam sinais de uso, desgaste nos cantos,
pequenas manchas de graxa ou marcas de transporte. Ali, nada. O silêncio que pairava era tão antinatural quanto o próprio cenário. Os policiais se entreolharam. Um deles comentou em voz baixa, como se temesse que o baú ouvisse: "Isso não está certo." Elisa respirou fundo, mantendo a expressão firme. Shadow não erra. Isso aqui está limpo demais para ser normal. Seus olhos vagavam pelo entorno, como se buscassem alguma saída, algum apoio, algum elemento de distração. Mas não havia ninguém ali para salvá-la, apenas policiais atentos e um cão que não desgrudava o olhar dela. Elisa se aproximou lentamente, seus passos ecoando no asfalto quente. Parou a poucos metros da mulher e falou com clareza: "Você vai me explicar por que esse caminhão está tão limpo?" A mulher tentou sustentar o olhar por alguns segundos, mas desviou. "Já falei, não tem nada aí. Volta de entrega, caminhão vazio. Só isso." Shadow latiu nesse instante, um único latido forte, como um ponto final numa mentira mal contada. Elisa apertou o botão do rádio preso ao ombro. "Central, Grant. Alguma informação sobre caminhões semelhantes, possível roubo ou troca de condutor?" Houve alguns segundos de estática. A agente manteve os olhos na motorista, que agora cruzava os braços num gesto defensivo. "Isso é abuso de autoridade. Já falei que não tem nada aí." Elisa não respondeu. Apenas olhou de relance para Shadow, que mantinha a respiração ofegante e o olhar cravado nela. Era como se dissesse: "Ainda não acabou." Motorista original foi encontrada com ferimentos leves. Está sob custódia da patrulha estadual. Afirmou ter sido rendida por uma mulher com descrição compatível. O silêncio que se seguiu foi imediato. Todos os policiais voltaram o olhar para a mulher, que agora mantinha os olhos fixos no chão. Elisa se aproximou, tirou as algemas do cinto e falou num tom firme e baixo: "Você está presa por suspeita de sequestro, receptação de veículo e obstrução de justiça. Tem o direito de permanecer calada, mas tudo que disser poderá ser usado contra você." A mulher não reagiu de imediato. Apenas suspirou, como se soubesse que aquele era o fim da linha. Elisa fez o gesto e 2 policiais a imobilizaram com firmeza. Ela não resistiu, apenas deixou o corpo ser conduzido, sem olhar para ninguém, como alguém que já sabia que não haveria mais escapatória. Shadow parou de rosnar, mas seus olhos permaneceram atentos. Ele ainda não havia se tranquilizado, e isso dizia mais do que qualquer palavra. Subiu na estrutura metálica do baú com cuidado, sentindo a vibração abafada do ar interno. O cheiro ali dentro era estranho. Não fedia a mofo, nem a carga perecível, mas havia algo metálico, artificial, que incomodava o olfato. Ela se agachou junto a uma das laterais e passou a mão pelo piso. Nenhuma farpa, nenhuma imperfeição. O tipo de limpeza que não era feita com pano úmido e desinfetante comum. Aquilo havia sido esterilizado, talvez com produto hospitalar ou algo ainda mais potente. Shadow a seguiu até a entrada do baú e permaneceu na soleira, fungando o ar como se buscasse rastros invisíveis. Elisa percebeu um detalhe. O cão não latia mais, mas também não se acalmava. Sua postura continuava rígida e o rabo imóvel. Era como se houvesse algo ali que nem os olhos treinados dela conseguiam enxergar. Pegou o rádio de novo. "Central, aqui é Grant. Solicito perícia completa no baú. Potencial uso para transporte clandestino de material biológico ou farmacêutico. Local limpo demais, odor estranho e comportamento do K9 ainda anormal." A confirmação veio imediata. A área foi isolada. O jogo estava apenas começando. "Tem algo aqui que não fecha", disse o policial, mostrando a cópia do manifesto eletrônico. "Segundo esse papel, o veículo deveria estar fazendo rota de retorno de uma entrega em Phoenix. Mas não há registro dessa entrega. Nenhuma entrada em depósito, nenhuma assinatura de recebimento." Elisa franziu a testa. "Nada? Nem um nome, uma empresa, nada?" O policial balançou a cabeça. "Absolutamente nada. É como se esse caminhão tivesse saído de lugar nenhum e voltasse para lugar nenhum."
Elisa olhou novamente para a motorista algemada, sentada no chão, ao lado da viatura. Ela olhava para o horizonte, rosto duro, mas o maxilar tremia. Shadow estava deitado a poucos metros, mas mantinha os olhos cravados nela. A agente se agachou e falou baixo. Se você sabe o que tinha nesse caminhão, essa é a sua última chance de contar. A mulher fechou os olhos e respondeu num sussurro. Vocês não têm ideia do que estão mexendo. Elisa se levantou em silêncio. Ela sabia. Aquilo era maior do que qualquer patrulha de rotina. Técnicos da perícia chegaram, iniciando uma análise minuciosa no caminhão. Elisa permaneceu no local, observando cada movimento, cada ferramenta usada, cada coleta de material. Shadow finalmente se deitou com mais tranquilidade, mas ainda mantinha uma orelha em pé. A agente sabia que seu parceiro sentia coisas que a razão ainda não alcançava. A equipe técnica confirmou os primeiros achados: traços de substância química de limpeza industrial, ausência completa de material orgânico e um tipo de plástico usado em embalagens hospitalares. Nenhuma pista concreta, mas indícios suficientes para levantar suspeitas sérias. Quando o chefe da perícia se aproximou e disse: "Isso aqui não é um caminhão comum. Alguém limpou isso como se estivesse apagando um crime." Elisa apenas assentiu. No fundo, ela já sabia. A estrada havia sussurrado o alerta. Shadow havia traduzido o perigo. E agora era hora de seguir os rastros deixados por quem tentou passar despercebido. A operação na Rota 83 estava longe de terminar. Era apenas o começo de algo muito mais profundo e perigoso. A base operacional da Polícia Rodoviária Interestadual era simples, com paredes de concreto cinza, janelas protegidas por grades reforçadas e um aroma constante de café requentado pairando no ar. Era o tipo de lugar onde relatórios ganhavam mais valor do que palavras, e onde cada agente sabia que a estrada podia, a qualquer momento, revelar um novo tipo de inferno. Elisa Grant se acomodou diante da tela do computador, com os olhos fixos nos arquivos recém-liberados pela equipe de perícia forense. Shadow estava deitado próximo à porta, mas não em repouso profundo. A orelha direita se mantinha levantada, e sempre que alguém se aproximava da sala de provas, ele soltava um rosnado contido, gutural, como se avisasse que aquele caso ainda estava pulsando. Elisa abriu o laudo técnico com atenção. A primeira linha já fez seu estômago revirar. Ausência total de material biológico, nenhum vestígio de cabelo, pele, poeira orgânica ou digitais. O baú do caminhão estava estéril, não apenas limpo, mas tratado como se tivesse passado por um protocolo de esterilização hospitalar. O composto identificado era hipoclorito de sódio em concentração acima de 10%, normalmente utilizado em ambientes cirúrgicos. Isso não era comum, isso era proposital. Aquilo era mais do que encobrimento. Era a ocultação de algo que jamais poderia ser encontrado. Com a mente fervilhando de hipóteses, Elisa mergulhou nos dados de rota do caminhão. Os registros do GPS embutido no sistema de rastreamento indicavam uma trajetória aparentemente linear, mas algo a incomodava. Os horários entre os pontos estavam apertados demais em alguns trechos e espaçados demais em outros. A partir de cruzamentos com câmeras de pedágios e passagens de radar, ela percebeu um ponto cego, uma lacuna de quase 2 horas sem nenhum tipo de registro oficial entre as 23h42 e 1h37, exatamente na área próxima da Rota 22. Isso por si só já seria um problema, mas um detalhe piorou tudo. Aquele trecho era conhecido por abrigar um antigo posto de combustível desativado, que já havia sido citado informalmente por veteranos da Força como ponto de parada para atividades clandestinas. Elisa digitou o endereço no sistema e solicitou imagens via satélite dos últimos 3 dias.
As imagens eram borradas, mas mostravam nitidamente marcas de pneus recentes no solo de terra batida, algo incomum para um local supostamente abandonado. Ela se levantou da cadeira de forma brusca, pegou a coleira de Shadow, que imediatamente se pôs de pé, e falou apenas uma vez. Hora de rodar, parceiro. O cão não latiu, apenas caminhou ao lado dela, como se soubesse exatamente para onde estavam indo. A viatura cortava a estrada com velocidade controlada, mas determinada. Elisa manteve o rádio desligado durante o trajeto. Não queria alertar ninguém sobre sua investigação fora de protocolo. Oficialmente, ela só estava realizando uma verificação de rotina. Extraoficialmente, seguia o próprio instinto e o de Shadow. Ao se aproximarem do antigo posto na Rota 22, a paisagem mudou. A vegetação invadia parte do asfalto rachado e os postes de luz, já sem funcionamento há anos, pareciam esqueletos de ferro apontando para o céu. O silêncio ali era espesso, como se o próprio som evitasse passar por aquele lugar. Elisa estacionou a viatura a cerca de 300 metros da entrada do posto, cortou o motor e respirou fundo. Shadow já estava em pé, focado, o focinho para fora da janela. Ao abrir a porta, o cão saltou com firmeza e começou a farejar imediatamente. Elisa o seguiu, com a mão sobre o coldre, os olhos atentos a qualquer sinal de movimentação. A primeira pista surgiu ainda na área externa. Uma latinha de energético, parcialmente amassada, ainda úmida pelo suor da condensação. Havia sido deixada ali há menos de uma hora. Mais adiante, perto da bomba de gasolina quebrada, bitucas de cigarro com a ponta ainda quente. Aquilo não era um lugar morto, estava vivo. Ou melhor, sendo usado. Elisa encostou-se à parede e espiou discretamente. O interior estava escuro, mas uma luz tênue escapava de uma abertura no teto, revelando o contorno de objetos amontoados. Ela empurrou a porta com cautela e entrou, com Shadow à frente. O cheiro lá dentro era diferente, mistura de mofo antigo, graxa e um leve odor químico, algo doce e artificial como perfume vencido. No fundo do ambiente havia várias caixas empilhadas, do tipo térmica, com rótulos ainda colados. Algumas estavam abertas, com o conteúdo vazio. Outras mantinham etiquetas como manter entre 4C e 8C e conteúdo sensível, não abrir sem autorização. Elisa se aproximou de uma das caixas ainda fechadas. Shadow rosnava baixo ao lado, com os pelos eriçados. Ela abriu com cuidado e encontrou apenas pacotes plásticos envoltos em gelo seco, já parcialmente derretido. Nada visível, mas era claro que ali, horas antes, havia algo sendo transportado. O tipo de embalagem, o isolamento, os selos, tudo apontava para material de alto risco ou extremo valor. Alguém estava usando aquela estrutura como entreposto. Tem um motivo razoável para a suspeita de armazenamento clandestino de material controlado. Solicito equipe forense no ponto 22 da Rota 22, coordenadas exatas a seguir. Há evidências físicas no local. A resposta foi rápida, mas protocolar. A central ativaria a equipe dentro de 30 minutos. Elisa, então, se encostou a um pilar do galpão e encarou as caixas abertas. A suspeita de antes agora era certeza. Aquele caminhão não estava vazio porque nunca levou nada. Ele estava vazio porque descarregou ali, no posto esquecido. E o que fora descarregado era perigoso demais para ser documentado. Shadow ainda rondava o perímetro, farejando cada canto. Elisa se abaixou e passou a mão sobre o chão de cimento. Havia manchas quase invisíveis, vestígios de algo que foi derramado e depois limpo com pressa. Alguém queria apagar provas, mas não contavam com o faro de um cão e a persistência de uma agente que não ignorava sua intuição. Ali não era o fim. Era o ponto de conexão de uma rede muito maior. Uma rede que agora começava a ser desfiada. Quando a equipe técnica chegou ao local, composta por 2 agentes forenses, um perito químico e um supervisor tático,
a estrutura já estava cercada. Shadow permaneceu imóvel ao lado de uma das caixas abertas, como se guardasse a cena do crime. Elisa entregou os relatórios preliminares e mostrou as imagens capturadas. O perito analisou os restos de gelo e confirmou a presença de nitrato de fenil, uma substância usada na conservação de tecidos biológicos. Aquilo eliminava qualquer dúvida. O local havia armazenado algo vivo ou altamente perecível, provavelmente ligado a experimentos ilegais ou tráfico de materiais médicos. O supervisor olhou para Elisa com a testa franzida. Você tem noção do que descobriu aqui? Isso não é só tráfico. É algo sistemático, estruturado. Ela assentiu. E alguém está tentando esconder isso a qualquer custo. O caminhão na Rota 83 estava envolvido. E pode apostar que não era o único. A operação ali havia terminado, mas a investigação estava apenas no início. Shadow caminhou até ela, sentou-se e olhou fixamente para a entrada do galpão, como se soubesse que mais alguém deveria ter passado por ali, como se sentisse que o pior ainda estava por vir. As primeiras análises feitas pela perícia no galpão da Rota 22 vieram em questão de horas. O laudo técnico, impresso em folhas espessas de papel oficial, caiu como chumbo na mesa de Elisa. Em meio aos restos de caixas térmicas, os peritos encontraram seringas descartadas, com vestígios de sedativo veterinário, etiquetas borradas que haviam sido propositalmente raspadas e frascos com líquidos incolores que não constavam em nenhum banco de dados farmacológico dos Estados Unidos. O laboratório móvel confirmou. Não se tratava de simples contrabando de medicamentos comuns. As substâncias ali armazenadas eram potencialmente experimentais, algumas com estrutura química próxima a análogos biológicos sintéticos, o tipo de coisa que não deveria estar fora de um centro de pesquisa aprovado pelo governo. Elisa, mesmo acostumada a ver o pior da estrada, sentiu o peso do momento. Shadow, parado ao seu lado, não se mostrava agitado, mas sua cauda permanecia esticada, e o olhar fixo no perímetro indicava que, para ele, a missão não estava encerrada. Isso aqui não é só tráfico, murmurou o químico-chefe, empurrando os óculos para o alto do nariz. É um entreposto de experimentação clandestina, e estão usando rotas rodoviárias para escapar do sistema. Elisa apertou os punhos. A estrada havia virado laboratório. No dia seguinte, reunida com a Divisão de Inteligência Operacional da Polícia Rodoviária Interestadual, Elisa foi recebida numa sala escura, onde telas com rotas, mapas e conexões digitais ocupavam a parede inteira. 3 analistas estavam de prontidão para cruzar dados das últimas 96 horas. Shadow, como sempre, a acompanhava em silêncio, deitado ao lado da porta, como se também fosse parte da equipe. Temos movimentações repetidas em 3 rotas principais. Começou o analista de cabelos grisalhos, apontando para os traçados em vermelho no mapa digital. Caminhões com placas de diversos estados cruzando pontos comuns e parando em locais sem registros oficiais de parada. Um desses lugares está em South Dakota, mais precisamente nos arredores da BR-712. Elisa se aproximou, os olhos cravados nas imagens. Qual a frequência? Perguntou. Pelo menos 5 veículos nos últimos 10 dias. E todos eles sumiram do radar por pelo menos 1 hora ao passar por lá. A policial assentiu com a cabeça. Era o mesmo padrão da parada na Rota 22. Uma brecha bem estruturada dentro da logística nacional. Ela se afastou, tirou o celular do bolso e olhou para Shadow, que a encarava com o focinho levemente levantado. Vamos caçar esse galpão, parceiro. E ele latiu baixo, como se respondesse, já passou da hora. 2 dias depois, após autorização do departamento e um mandado emitido com base nos indícios colhidos, a operação em South Dakota foi colocada em marcha. Era ainda madrugada quando viaturas táticas partiram em comboio discreto pelas estradas secundárias. A equipe contava com 14 agentes,
2 peritos e uma unidade K9 liderada por Shadow. A estrutura do galpão-alvo ficava nos arredores de uma propriedade aparentemente rural, mas as imagens por drone mostravam algo diferente. Trânsito constante de veículos comerciais, câmeras nas extremidades do terreno e um grupo de contêineres organizados como depósitos. Tudo escondido por muros altos e uma fachada de armazém agrícola. Elisa conduzia a equipe frontal. Ao se aproximarem do ponto de entrada, desligaram os motores e avançaram a pé, com movimentos coordenados e silenciosos. Shadow estava adiante, guiado apenas por comandos manuais e sinais visuais. Quando chegaram a 10 metros do portão lateral, ele parou e rosnou. Era o sinal de que havia presença humana dentro do galpão. A entrada foi feita com rapidez cirúrgica, uma explosão controlada abriu passagem, e a equipe invadiu o espaço com armas em punho. Gritos de surpresa e correria foram abafados pelas ordens rápidas dos agentes. Em menos de 2 minutos, o galpão estava cercado e todos os ocupantes rendidos. 4 pessoas foram presas. Frascos com líquidos de colorações diversas estavam espalhados sobre bancadas metálicas, muitos deles com etiquetas incompletas ou inteiramente sem identificação. Refrigeradores industriais armazenavam caixas similares às encontradas no posto da Rota 22. Algumas estavam lacradas, outras abertas, revelando ampolas com conteúdo sensível. O cheiro no local era misto de éter, desinfetante e produtos químicos voláteis. Shadow rondava o espaço farejando intensamente, até parar diante de uma estufa improvisada, onde encontrou resquícios de matéria orgânica em decomposição. Um dos agentes gritou: "Elisa, vem ver isso!" Dentro da estufa havia uma caixa térmica parcialmente destruída, com manchas escuras em seu interior. Um perito colheu amostras e confirmou: vestígios biológicos compatíveis com tecido animal. "Eles estavam testando alguma coisa aqui", disse o perito perplexo. "Mas não temos ideia do que." Um dos detidos, ao ser algemado, olhou para Shadow e murmurou com um meio sorriso tenso: "Esse cachorro." Ele sabia. Mesmo depois da carga ter ido embora. Ele sentiu. Farejou o rastro que vocês nem enxergam. Elisa se aproximou e respondeu com frieza: "E é por isso que vocês nunca escapam. O instinto dele nunca falha." Imagens aéreas da operação, trechos da invasão e até cenas de Shadow farejando os frascos começaram a circular nos noticiários. Em menos de 24 horas, a ação liderada por Elisa virou manchete nacional. O porta-voz da corporação deu entrevista, destacando a precisão da investigação e o papel crucial da unidade K9. Shadow, pela primeira vez, foi citado oficialmente nos autos como elemento determinante para o sucesso da operação. Comentários nas redes sociais passaram a chamar o cão de Nariz de Ouro. Elisa assistia à cobertura pela televisão da sala da base, enquanto Shadow dormia aos seus pés, finalmente em paz. Mas ela sabia. Aquilo era apenas o topo de uma rede muito mais profunda. Se estavam dispostos a correr tantos riscos para esconder essas substâncias, é porque havia um mercado esperando por elas. E enquanto existissem rotas por onde essas cargas pudessem passar, ela e Shadow estariam prontos para interceptá-las. Porque a estrada era o campo deles, e nenhum laboratório clandestino iria mudar isso. Um número rabiscado no canto de uma etiqueta rasgada, colada de forma improvisada a um frasco recolhido pela perícia. Era um código de rastreamento, diferente dos usados no sistema nacional. Ela digitou a sequência no banco de dados internacional e, após alguns minutos de pesquisa, o resultado surgiu. Origem registrada em uma instalação privada no leste europeu, com histórico de atividades encerradas por violação de protocolos sanitários. Como aquele frasco havia chegado até South Dakota era uma pergunta sem resposta, por enquanto. Mas Elisa sabia que aquilo era o fio solto de algo muito maior.
uma cadeia internacional que poderia estar usando as estradas americanas como rotas de trânsito para experimentos ilegais. Shadow, acordado pela movimentação, se ergueu devagar e andou até ela. Elisa o olhou nos olhos e disse: "A gente achou o ninho, mas ainda tem muita cobra solta por aí." Shadow soltou um único latido, curto e grave. Era o suficiente. A próxima caçada já estava no horizonte. A cerimônia aconteceu em um final de tarde dourado, no pátio principal da base central da Polícia Rodoviária Interestadual. Um pequeno palco improvisado, cercado por colegas de farda, oficiais superiores e alguns representantes da mídia local, serviu como cenário para a homenagem. Shadow, com sua coleira tática recém-polida e o olhar atento, ficou ao lado de Elisa durante toda a solenidade. A medalha que lhe foi entregue, honra e instinto operacional, pendia do pescoço como um troféu silencioso, mas carregado de significado. Elisa recebeu uma insígnia de mérito pelas operações bem-sucedidas e pelo trabalho investigativo conduzido com precisão e coragem. Muitos agentes aplaudiram de pé, mas por dentro ela não sentia celebração, sentia inquietação. As imagens da operação em South Dakota já circulavam nas redes sociais, com destaque para o momento em que Shadow detectava o laboratório oculto antes mesmo da entrada tática. Comentários exaltavam a coragem da dupla, vídeos com legendas como "Confie no instinto" viralizavam e até mesmo crianças começavam a desenhar o cão-herói. Ainda assim, à noite, quando o pátio se esvaziou e os holofotes se apagaram, Elisa sentou-se no fundo da sala de relatórios e murmurou para si mesma: "Mas o que exatamente a gente não viu naquele caminhão?" Com os olhos cravados no monitor, ela voltou a assistir às imagens da primeira abordagem, aquela da Rota 83, o início de tudo. Reviu o momento em que Shadow Leite em direção ao baú, o modo como a motorista hesitou, a frieza nos gestos dela e o interior estéril demais. Elisa pausava, voltava, ampliava quadros. O baú estava limpo sim, mas havia um detalhe quase invisível. Uma sombra breve, que se movia antes da porta ser aberta. Pode ter sido uma ilusão de ótica, talvez reflexo da luz, talvez nada. Mas aquilo não saía da cabeça dela. Pegou os relatórios da perícia novamente e passou a analisar com mais calma os registros químicos. Um composto em especial, identificado como clorofluorocarboneto de cadeia curta, chamou sua atenção. Era usado em casos raríssimos para transporte ultra-refrigerado de amostras genéticas. E isso a perturbou. Porque um caminhão civil estaria equipado com vestígios de uma substância que só deveria circular em centros de pesquisa ou hospitais de alta complexidade. Shadow, deitado próximo, ergueu a cabeça ao sentir a tensão dela. Elisa percebeu. Não era paranoia. Aquilo tinha fundamento. Ela se levantou, foi até o quadro de planejamento e marcou em vermelho: rever origem do caminhão branco. Enquanto a equipe tática desmontava o esquema descoberto em South Dakota, Elisa mergulhou nos dados da empresa responsável pelo caminhão branco. Segundo os registros oficiais, a transportadora tinha sede em Las Cruces, Novo México, mas ao fazer um rastreamento do CNPJ e dos pagamentos bancários, ela encontrou algo estranho. A empresa estava no nome de uma mulher falecida há 3 anos. A assinatura digital usada nos documentos recentes pertencia a um procurador que, segundo o cartório, nunca compareceu fisicamente para renovar a procuração. Era um fantasma jurídico, a fachada perfeita para movimentar cargas sem levantar suspeitas. Elisa levou a descoberta para o delegado regional, que imediatamente autorizou uma investigação mais profunda. "Isso aqui é maior do que a gente pensava", disse ele, após ler os documentos. "Estamos lidando com um esquema que vai muito além de um laboratório escondido. Estão lavando rotas, criando empresas falsas para transportar o que exatamente?
Elisa respondeu sem desviar o olhar. Algo que precisa de gelo seco, esterilização hospitalar e silêncio absoluto. Shadow, ao fundo, soltou um latido seco. Era como se, naquele instante, tudo fizesse sentido para ele. Para Elisa, ainda não. Ela precisava ir até o fim. Só assim dormiria em paz. Contra o protocolo, ela abriu o arquivo. Era uma filmagem de câmera interna. Não da polícia, mas de dentro do próprio caminhão branco. O ângulo mostrava parte do baú durante o trajeto. Por quase 5 minutos, nada acontecia. Então, uma figura coberta por um macacão de contenção abre um compartimento oculto no chão do baú e retira uma caixa metálica. No canto da imagem, o visor da caixa mostra 16 quizzes. Dentro dela, protegido por múltiplas camadas, está algo que Elisa não consegue identificar com clareza. Parece uma cápsula, ou talvez um recipiente de material genético. A imagem trava. E depois o vídeo termina. Ela ficou paralisada por longos segundos. Não havia som. Não havia mais nenhuma explicação. Shadow se aproximou lentamente e deitou ao lado dela. Então, era isso, murmurou. A carga saiu antes de chegarmos. Aquele baú estava limpo porque eles já tinham removido tudo. Shadow sabia. Só a gente não tinha percebido. Na manhã seguinte, Elisa convocou uma reunião extraordinária com os superiores. Apresentou o vídeo, os rastros da transportadora fantasma e a ligação entre os produtos achados no galpão de South Dakota com o tipo de acondicionamento visto na gravação. O ambiente era de pura tensão. Oficiais da inteligência estadual estavam presentes. Um deles sugeriu que a investigação fosse transferida para a jurisdição federal. Elisa foi contra. Com todo o respeito, senhores, essa operação começou comigo e Shadow. E se esse rastro está nas rodovias, então é nosso território. Vocês podem coordenar de cima, mas a caça é nossa. Houve um breve silêncio. Depois, o delegado assentiu. Muito bem, mas você vai ter que ampliar o time. Isso está se espalhando mais do que esperávamos. Elisa já sabia quem queria com ela. Policiais de estrada. Gente que conhecia os atalhos, as trilhas, os silêncios. Shadow, claro, seria o primeiro da lista. Ao saírem da reunião, um repórter que aguardava no saguão se aproximou. Agente Grant, algum comentário sobre o vídeo que vazou nas redes sociais ontem à noite? Ela parou, olhou direto na câmera e disse, só um. A estrada nunca mente, e o que está escondido a gente vai encontrar. Cada nova informação era como uma peça de quebra-cabeça que lentamente tomava forma. Mas o centro do quadro ainda estava vazio. Faltava a peça principal. Quem comandava tudo aquilo? Shadow, como de costume, deitava ao lado da porta, com os olhos atentos ao menor som vindo do corredor. Já passava das 2 da manhã quando Elisa finalmente apagou a luz e se sentou no chão ao lado dele. Passou a mão devagar sobre sua cabeça e sussurrou. A gente está chegando perto. E quando chegar a hora certa, você vai ser o primeiro a saber. Shadow não respondeu, apenas apoiou a cabeça na perna dela e respirou fundo. A tempestade lá fora começava a cessar. Mas ali dentro, uma nova estava prestes a se formar. Porque a estrada era longa, e os monstros que caminhavam por ela não contavam com a lealdade de um cão e a persistência de uma agente que não sabia parar. Onde Shadow latir, Elisa seguirá. E dessa vez, ninguém vai sair ileso. Se essa história te prendeu até aqui, não esquece de apoiar o nosso trabalho. Inscreva-se agora no canal Estrada Narrado, deixe seu like, comenta aqui embaixo o que achou dessa investigação intensa e compartilha com alguém que precisa conhecer essa história. A estrada ainda tem muitos segredos e a próxima pode estar mais perto do que você imagina. Nos vemos no próximo vídeo.